Boa noite, meus amigos. Vamos organizar nossa vida aqui falando um pouco sobre treinamento. Vamos tentar direcionar umas variáveis que são importantes para o pessoal entender mais sobre treinamento voltado para hipertrofia. Não que o foco da prescrição do exercício seja diretamente voltado para hipertrofia, mas pessoal, muitas pessoas entram em contato com vocês que são nutricionistas, vocês que são médicos, vocês personal trainers, buscando hipertrofia muscular. Presta bastante atenção, desde o início eu já quero deixar bem claro para vocês: hipertrofia é um resultado do treinamento resistido, porém é sempre multifatorial. Pessoal, não existe uma variável que seja responsável pela hipertrofia. Hipertrofia é sempre multifatorial. E por que isso é importante ser falado? Muitas pessoas têm escrito sobre modelos de treinamento voltado para hipertrofia, estratégias nutricionais voltadas para hipertrofia, drogas voltadas para hipertrofia, suplementos voltados para hipertrofia. Recentemente, o Chris Beardsley, que é se não me engano, do Strength Conditioning, depois eu vejo direitinho, ele lançou uma matéria espetacular falando que a variável mais importante do treinamento resistido voltado para a hipertrofia muscular era o tempo, né, sob tensão. Na verdade, ele relacionou a curva força e velocidade como a variável mais importante para a hipertrofia. Dessa forma, ele tentou fazer a seguinte relação, e veja se vocês concordam comigo. Ninguém está aqui para falar verdades a respeito do treinamento, não se trata disso, mas é para propor uma discussão mais madura e imparcial em relação ao que de fato direciona os ganhos hipertróficos. O autor propôs a seguinte discussão: quando você faz um determinado exercício com menor velocidade, isso aumentaria a tensão que é direcionada para a fibra muscular. Entendeu isso? Segundo ele, quando você aumenta o tempo de tensão, na verdade, quando você diminui a velocidade das contrações musculares, você aumenta a interação entre as pontes cruzadas. Teria mais pontes cruzadas ligadas por unidade de tempo e isso aumentaria a tensão na fibra. Olha, a teoria é até bonita, meus amigos, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você supõe que o tempo de cada fase concêntrica e excêntrica diminuiu, na verdade, os primeiros autores que falaram disso, eles estavam fazendo jus às cargas altamente elevadas. E está tão pesado que o peso sobe devagar. Não é você subir o peso devagar voluntariamente. Bota lá 1 quilinho de cada lado e fica subindo a barra devagar. Mas vamos lá. Quando você sugere que a fase sendo feita mais devagar vai aumentar o número de pontes cruzadas que estão ligadas nas actinas, eu preciso lembrar você de uma coisa que vem lá da fisiologia mais básica. Não sei se vocês se lembram, nós temos basicamente 3 tipos de unidades motoras. As unidades motoras do tipo 1, do tipo 2A e do tipo 2X. Vocês lembram disso? Cada unidade motora, ela tem fibras musculares que são muito características. A unidade motora do tipo 1, ela tem fibras musculares do tipo 1. Vocês lembram as características das fibras musculares do tipo 1? Altamente irrigadas, com alta densidade mitocondrial, muita mioglobina. Lembra disso? Oxidativas, muito resistentes à fadiga, pouca capacidade de gerar tensão. As fibras musculares do tipo 2X, elas têm baixa densidade mitocondrial, pouca mioglobina, por isso, na luz do microscópio, elas têm uma coloração mais branca, altamente fatigáveis, com a capacidade de gerar tensão extremamente alta.
E as fibras que são intermediárias, as fibras do tipo 2A, elas são glicolíticas oxidativas, geram grande tensão, são moderadamente resistentes à fadiga com alguma capacidade mitocondrial, alguma densidade mitocondrial. O que pouca gente sabe, meus amigos, é que as fibras do tipo 1, elas têm uma característica marcadamente diferente das fibras do tipo 2 por causa da enzima que quebra o ATP lá na ponte cruzada. Lembra? A ponte cruzada prende na actina, puxa a actina, quebra o ATP, se solta, volta, prende de novo. Lembra disso? Então presta atenção. A miosina que quebra o ATP lá na ponte cruzada recebe o nome de miosina ATPase. Tudo bem? Nas fibras do tipo 1, ela quebra o ATP 300 vezes por segundo. Então ela prende, puxa e solta 300 vezes por segundo. As fibras do tipo 2X faz isso 600 vezes por segundo. Então elas têm o dobro da velocidade. E as fibras intermediárias, eu imagino que deva ser alguma coisa no meio disso. Então, se fosse matematicamente, ia ser 450 vezes por segundo. Não deve ser isso, mas enfim. Uma quebra o ATP, eu vou dizer para você que ela hidrolisa o ATP 300 vezes por segundo. A outra hidrolisa o ATP 600 vezes por segundo. Presta bastante atenção. A ponte cruzada, ela se liga na actina, a cabeça da ponte cruzada puxa, solta e volta na posição original. Tudo bem? Entre as fibras do tipo 1, 2A e 2X, esse mecanismo prende, puxa, tem diferença? Será que a cabeça da ponte cruzada ela puxa mais forte numa fibra do que na outra? Tinha pensado nisso não, né? Tem diferença não, meus amigos. Não existe diferença nas fibras tipo 1, 2A e 2X. Ela prende e puxa com a mesma força. Então a força que cada ponte cruzada gera é a mesma. Agora a velocidade com que ela prende, puxa e solta chega a ser o dobro. Então quando eu digo para você que se eu fizer uma contração devagar, eu tenho muito mais pontes cruzadas ligadas por unidade de tempo, eu vou te dizer assim, ó, depende de qual fibra muscular você está utilizando. Porque se for unidade motora do tipo 1, você errou. Se for unidade motora do tipo 2x, eu vou te falar, é verdade durante uma fração de segundo, não se esqueça. Elas são pouco resistentes à fadiga, elas vão entrar em fadiga muito rápido e vão desligar. As 2A são as que vão fazer isso por mais tempo. Aí, meu querido, se está devagar ou se está depressa, não importa, porque é o tempo sob tensão associado à carga. Percebe que não dá para você olhar para mim e falar de hipertrofia muscular analisando só uma variável? Eu ainda vou dizer mais para você. Eu vou falar que além da velocidade que você faz o movimento, além do tempo sob tensão, ainda existe, presta bastante atenção, existe ainda o comprimento da fibra. Vou explicar. Quanto mais você encurta o seu sarcômero, que é a mesma coisa que falar quanto mais você encurta a sua fibra, menos força ele é capaz de gerar. Quanto mais você alonga o seu sarcômero, na fase excêntrica, tá? Não é alongamento passivo, não. Menos tensão você é capaz de gerar. Então, o músculo vai encurtando, 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 chega uma hora que ele perde a capacidade de gerar tensão, porque as actinas se sobrepõem e virou aquela bagunça de actinas, e aí você não é capaz de achar a ponte cruzada, não acha mais o seu sítio de ligação. Perde capacidade de gerar tensão. E quanto mais você faz a fase excêntrica bem alongada, mesma coisa acontece, só que ao contrário. As pontes cruzadas, as actinas, elas se afastam tanto que a ponte cruzada não consegue se ligar no sítio ativo. De novo, você perdeu a capacidade de gerar tensão.
você é obrigado a recrutar outras unidades motoras. O músculo está muito alongado, você usa mais unidades motoras. Se o músculo estiver muito encurtado, você usa mais unidades motoras. Dessa forma, quando você faz um movimento em toda a amplitude do movimento, na fase mais alongada, você recruta as fibras que você não usava. E na fase mais encurtada, você recruta as fibras que você não usava. Pronto. Eu já não estou mais falando de tempo sob tensão. Eu estou falando agora da amplitude do movimento. Podemos associar a isso peso. Vixe, já apareceu 3 variáveis. Agora, amigos, eu sei que tem gente por aí que fica enfiando na cabeça de vocês que se você fizer o supino reto, pronto, já treinou o peito e acabou. Que se você fizer o desenvolvimento, pronto, já treinou o ombro e acabou. Eu até uma vez perdi meu tempo, eu não sabia como é que era a coisa do Instagram, bem no início de tudo, e uma pessoa criticava demais as caneleiras e tudo mais, e eu sempre acho que todo exercício é muito bom. Eu até perdi meu tempo discutindo, na verdade tentando fazer a pessoa entender o benefício dos exercícios. Depois é que caiu minha ficha, eu falei, peraí, eu estou conversando com uma pessoa que está preocupada com a verdade ou está preocupada em aparecer às custas dos outros. E aí eu falei, não, deixa esse menino pra lá, que isso é uma pessoa perigosa e malvada. Não quero mais conversar com essas pessoas assim. E aí, se você acha mesmo que você com apenas um exercício vai conseguir gerar hipertrofia, então eu sugiro que você explore amplitude, que você explore velocidade, que você explore o pico de estiramento, quando o músculo está mais alongado, assim como os picos de encurtamento, mas eu já te convido a raciocinar em termos de cinesiologia ou da biomecânica, e você vai perceber que o supino, que você tanto defende, e eu também defendo, acho ele fantástico, não tem pico de contração, né? Quando o músculo vai fazendo a sua concêntrica, você perdeu torque. E aí, meu querido, não tem pico de concêntrica, entendeu? Só por isso, eu volto a convidar você ao raciocínio de ser multifatorial na ideia da hipertrofia, e você vai perceber então que as pessoas que treinam da maneira correta pensando em hipertrofia, eles buscam diferentes exercícios, não apenas para variação de ângulo, não é disso que se trata não. É porque eles perceberam que tem exercícios que ele faz força até o final da concêntrica. Por exemplo, crossover, pec deck flies. E aí a pessoa vira para você e fala assim, eu fui fazer uma análise eletromiográfica do crucifixo na máquina e descobri que o supino trabalha 1.000.000% a mais. Mas não precisava ter feito a eletromiografia não. Se você tivesse deitado embaixo de uma barra uma vez na sua vida, você ia descobrir que no supino você realmente faz muito, mas muito mais esforço. Entretanto, quando você usa essas máquinas que fazem o final da concêntrica máxima, você explora um recrutamento muito maior de unidades motoras em ângulos articulares que você não aproveitava antes. Isso assegura uma treinabilidade diferente da que você via até então. Mais do que isso, existem exercícios que a fase excêntrica acontece com muito menos sinergistas. A excêntrica do supino é poderosa? Sim, mas o tríceps, o ombro, a cabeça longa do bíceps e a cabeça curta do bíceps estão lá poderosamente te ajudando. Num crucifixo isso não acontece. Por isso é que ele também deve entrar na série. Olha do que nós estamos falando, hein? Nós começamos a falar sobre velocidade, tensão, passamos para amplitude de movimento, recrutamento diferenciado de unidades motoras e estamos agora falando em novos conceitos de escolha do exercício. Amigos, hipertrofia é multifatorial. Agora, você faz isso tudo e chega em casa e pega os conceitos antigos lá da nutrição básica que asseguravam que ingerir 1,8 grama de proteína por quilo de peso era suficiente para ser considerado uma dieta hiperproteica. Complicou. Esqueça de beber água, né? Vai complicar mais ainda. Podemos piorar mais ainda a sua vida. Não administre bem o estresse. Os fatores que causam estresse, eles vão continuar presentes a sua vida toda. O que tem que mudar é você, a forma como você responde às coisas que são estressantes.
E isso assegura que o seu balanço entre hormônios catabólicos e anabólicos começa a fazer sentido em prol da hipertrofia. Muita variável, né? Por que esse nosso bate-papo aqui ele é tão importante? É porque sempre alguém vai defender que isso aqui é que é a chave da hipertrofia. Amigos, hipertrofia ela está condicionada ao seu estilo de vida. Assim como quase todas as coisas que você fizer com excelência vão estar condicionadas ao seu estilo de vida. Pela falta do entendimento disso, algumas pessoas pegam informações importantíssimas e começam a usá-las para atacar as outras pessoas, né? Essa semana, um amigão meu, que é o Belmiro de Sales, ele estava fazendo um post, um informativo, falando sobre uma das variáveis importantes do treinamento. Todos vocês conhecem volume, intensidade e densidade. E ele falava sobre a importância da densidade para a intensificação de treinos. E o pessoal ficou completamente perdido assim. Algumas pessoas sugeriram que ele estava reinventando a roda. Eu falei, olha, se for verdade isso que essa pessoa está falando, o meu amigão lá, o Belmiro, ele reinventou uma roda bem antiga, porque os livros que eu lia na minha graduação, gente, ó, já falavam de densidade do treinamento. Ele não estava tentando fazer isso, ele estava tentando ensinar as pessoas que não sabem como aplicar o conceito de densidade dentro da musculação, né? Então, poxa, gente, a falta do entendimento do para quê, para quem e quando compromete toda a aplicabilidade das informações. Por que eu disse informação e não disse conhecimento? Conhecimento, querido, é quando você pega uma informação e aplica e constata a veracidade daquilo. Agora, quando você vira uma Bíblia, uma enciclopédia cheia de informações e sabe para que serve essa droga, sabe para que serve aquilo e conhece o nome desse método, o nome daquele outro e nunca aplicou nada disso, essas informações elas vão se perder, porque elas não fazem parte da realidade que você vive, né? Seria a mesma coisa que você ir consultar com um médico que estudou todos os artigos sobre cirurgia, mas nunca operou ninguém. Então, não faz muito sentido. E como a gente se encontra toda quinta-feira aqui e a gente bate papos legais sobre treinamento, hoje eu quis falar para vocês sobre o que me motivou a fazer a faculdade de educação física e a estar presente o tempo todo. Eu fiz e faço todas as coisas da minha vida, sempre fui pensando na hipertrofia muscular, no exercício resistido, na força, né? E eu sei que vocês acompanham isso, senão vocês não estavam com a gente aqui toda quinta-feira, nesse horário. E eu sugiro que vocês continuem com a mente de vocês sempre em expansão. Que vocês sempre estejam buscando mais informações para agregá-las ao seu conhecimento, buscando edificar-se para conseguir edificar alguém. Enquanto você pega informações e usam como se fossem pedras para tentar destruir uma outra pessoa, sinto muito, querido. Você vai gradativamente sendo ofuscado pela sua própria escuridão até que você desapareça cego de tanto olhar o brilho das outras pessoas. Você nunca vai chegar a lugar nenhum com isso. Infelizmente, essa é uma verdade. Eu gostaria muito que vocês não mais aplaudissem as pessoas que tacam pedra, aplaudissem as pessoas que não entendem nada da hipertrofia e continuam achando que o segredo da hipertrofia, hipertrofia não tem segredo. O que tem um grande segredo é como é que você vai deixar de ser o que você é e se tornar o que você precisa ser para ter a hipertrofia dos seus sonhos, né? Então, vamos pensar mais forte nisso. A nossa ideia hoje era só falar um pouco sobre a ideia de analisar os picos de tempo, de força e velocidade relacionados com a hipertrofia, né? Tentar observar com mais critérios cada variável envolvida na hipertrofia e muito importante, não posso esquecer de falar para vocês, semana que vem
na terça-feira tem live com o nutricionista Gustavo Carvalho, meu amigão, o idealizador da Olímpia, lá de Brasília. Nós vamos estar juntos falando sobre treinamento, musculação feminina, drogas aplicadas ao físico feminino, e eu espero que vocês estejam sempre juntos. Não se preocupe, eu vou pegar esse conteúdo de hoje à noite, eu vou deixar salvo aqui, fica amanhã o dia todo, né? E depois eu vou dar uma olhada no que foi que eu falei, porque como eu falei sem um roteiro bacana assim, eu olho o que foi que eu disse e vejo se a gente compensa deixar salvo no YouTube, tá joia, meus amigos? Fiquem com Deus e um par de dumbbells.